Olá, professor Wagner Oliveira na área, aqui do canal Matemática Fundamental. Seja muito bem-vindo ao meu canal e vamos nesta videoaula estudar sobre corpos redondos. Então, objeto de conhecimento, corpos redondos, nós vamos aqui desenvolver então esta habilidade que é identificar as propriedades comuns dos corpos redondos e os elementos que o formam. Vamos então conhecer com detalhes os corpos redondos. Prestemos bastante atenção e vamos lá. Relembrando o seguinte, né, que nós já estudamos em outras aulas, os sólidos geométricos se dividem em dois grupos. Quais são esses grupos? Os poliedros e os corpos redondos. Os poliedros nós estudamos já, e agora vamos dar uma atenção maior aos corpos redondos. Mas antes de nós adentrarmos de fato nessa outra parte da divisão dos sólidos geométricos, os corpos redondos, vamos aqui relembrar o que são poliedros, né? Os poliedros são sólidos geométricos limitados por polígonos planos. Esses polígonos planos, ao qual ele está se referindo na questão, é exatamente o quadrado, o retângulo, o triângulo, certo? Essas figuras planas que vão formar então as faces, né? Olha aqui, as faces desses poliedros, né? No caso aqui em destaque, nós temos um poliedro chamado de cubo. Então, observe que na sua composição, né, ele tem os seguintes elementos. Ele tem aqui o vértice, que são os pontos, ó, que une as arestas, né? As arestas são essas linhas aqui, né? E aqui seria o vértice, né? Ó, o vértice e aqui a aresta. E quando essas arestas se fecham, observem que elas formam uma figura plana. Nesse caso aqui, ó, aqui quem chama de face, aqui no caso é um quadrado, né? Mas dependendo do poliedro, ele vai formar outros tipos de figuras, certo? No caso aqui, no caso do cubo é um quadrado, certo? Então ficar bem atento a isso, né? Na composição do sólido geométrico nós temos aqui os seguintes elementos: vértice, ponto, aresta, linha, face, uma figura plana, tá bom? Para não confundir isso aí. Bom, vamos agora ver aqui a definição de corpos redondos. O que são então esses corpos redondos? São sólidos geométricos que têm a superfície totalmente arredondada ou parcialmente arredondada. Se você observar aqui o cilindro ele vai ter esta parte aqui que ela é plana, né? Ele pode ficar em pé, bem em pezinho, né? E tem aqui embaixo também, né? Essa parte aqui, ó. Então ele tem essas duas bases planas aqui e tem a parte arredondada. Já a esfera, observe, ela é totalmente arredondada. E o cone também ele é parcialmente arredondado. Observe que ele tem essa parte arredondada, mas tem também esta parte aqui que é plana, né? Observe. Que é o que dá apoio, né? Para ficar na posição vertical bem segura. Ok? Então os corpos redondos eles podem ser totalmente arredondados ou parcialmente arredondados. Vamos ver aqui mais características. Veja que os corpos redondos são formados por uma parte plana e uma parte arredondada. Observe aqui no cone, né? O cone ele vai ter aqui a parte plana, que eu até já citei anteriormente, e esta parte aqui, ó, é a parte arredondada. Observe que no cilindro também isso acontece, ó, a parte plana, essa parte aqui, olha aqui, e aqui a parte arredondada. E no caso da esfera, ela é totalmente arredondada. Vamos ver aqui os elementos do cilindro, né? Vamos colocar aqui em questão somente o cilindro. Quais são os elementos que formam o cilindro? Ó? Então nós vamos ter a base, que é a parte plana,
né? Tanto embaixo quanto em cima. E aqui nós temos esta superfície lateral curva, que é a parte arredondada, como a gente pode dizer, né? Então, as bases de um cilindro são dois círculos paralelos e idênticos, né? Paralelos. Observe que um está em cima, outro está embaixo, né? Eles não se encontram. E a sua superfície lateral ela é curva. Então, o cilindro combina formas planas e não planas. Então, ele vai ter as formas aqui, né? Plana. E esta superfície curva, que ela é não plana. Vamos ver aqui a planificação da superfície de um cilindro, né? Nós sabemos que as bases de um cilindro circular são dois círculos paralelos e idênticos. Como será que fica a planificação da superfície lateral do cilindro? Veja aqui o experimento aqui, né? Observe que com esse instrumento aqui, né, se de pintar esse rolo e um pouco de tinta, observe colocando tinta aqui no rolo, né? E depois passa esse rolo no papel, olha o que acontece, ó. Vai desenhar, vai dar essa forma aqui, ó, que é a parte lateral, é a superfície lateral do cilindro, tá certo? Você imagina então vamos pensar aqui, né? Num objeto que tem a forma de um cilindro e você consegue tirar os círculos e consegue fazer um corte nesta superfície lateral. Então, quando você abre bem, você vai ver que ele tem uma forma plana, né? No caso, uma forma retangular. Vamos ver agora os elementos do cone, né? Observe aí, ó. O cone ele vai ter exatamente esses elementos. O vértice, que é esse ponto aqui, ele vai ter também a superfície lateral curva, que é exatamente essa superfície arredondada, e vai ter aqui esta base, né, circular. Então a base do cone é circular, né, ou seja, é um círculo, e a sua superfície lateral ela é curva, né, essa parte aqui é arredondada. Então, assim como a pirâmide, o cone apresenta um vértice. Observe que isso é comum na pirâmide, né? Ter um vértice aqui na sua parte superior, unindo aqui essas duas arestas aqui, ó. Acontece na pirâmide, também acontece aqui no cone. É bem tranquilo, né? Aqui é importante que você reconheça então quais são os elementos que estão nesta figura. No caso o cone, né? Vértice, superfície lateral curva e também a base. Bem tranquilo de você observar e definir isso aí. Elemento da esfera, né? Nós temos somente o que? A superfície lateral curva, já que ela é uma figura, né? Um sólido geométrico completamente, totalmente arredondado. Bom, matemática, realidade. Vejamos aqui agora onde é que a gente pode observar estas formas. Veja aqui. Os corpos redondos podem estar associados, né, a elementos da natureza. Por exemplo, aqui a forma do caule de uma árvore pode nos dar a ideia de um cilindro, né? Observe, se você pegar aqui um corte, fizer um corte aqui, observe, ó, você vai ver que este caule ele vai, né, nos transmitir esta ideia de cilindro. Já o museu da BMW, que é um museu de automóveis da história da BMW, localizado perto do Olympia Park, em Munique, na Alemanha, ele vai nos dar uma ideia de cilindro. Observe aí, ó, no caso aqui, ó, vários cilindros, né? Bem interessante isso aqui também. Então, muito bonito observar isso na natureza, as paisagens, né? Temos aqui também na natureza encontramos forma muito próxima da esfera. A maçã, o tomate, a uva não são exatamente, né, a esfera, mas dá assim né, uma certa aparência, dá esta ideia. Esse edifício esférico aqui, ó, que fica localizado em Estocolmo, né? Estocolmo. Observe, como é interessante este edifício que tem um formato esférico, muito interessante, né?
Na natureza também encontramos formas muito próximas do cone. Por exemplo, aqui nós temos as colinas do chocolate que se localizam nas Filipinas, dão a ideia de um cone. A Catedral Basílica Menor Nossa Senhora da Glória, localizada no Paraná, também dá a ideia de um cone, né? De repente você também deve ter observado isso aí na sua cidade, aí onde você mora, objetos, construções que dão a ideia de cone, de esfera, de cilindro, enfim, dos corpos redondos. Nós temos aqui também nas construções, olha aí que legal, essa aqui que dá a ideia de uma esfera, essa aqui que dá a ideia de um cilindro, né? Aqui também, ó, observe, muito interessante, muito bonito nessas construções, né? Vamos aqui ver um exercício. Quais são os poliedros e quais não são os poliedros, né? Já vimos aí muitas ideias, agora vamos ver aqui um exercício para ver de fato o que foi que nós aprendemos. Aqui na questão vai nos apresentar várias figuras e quer saber aqui quais são poliedros e quais não são poliedros. Os poliedros a gente pode assim até argumentar de forma segura que são formas geométricas que não rolam, né? Essas aqui não rolam de jeito nenhum. Não rolam, né? São formadas somente por figuras planas, polígonos, né? Triângulo, quadrado, retângulo. Então vamos ver então, fazer aqui essa separação. A figura número 1, por exemplo, jamais ela seria um corpo redondo, né? Observe. Ela é formada, né, por segmento de reta que forma essas figuras planas, tanto as laterais quanto a base. Então neste caso aqui é um poliedro, né? Poliedro. A figura 2 também é um poliedro, segue as mesmas características, ó, somente formado por segmento de reta, aqui não tem nada curvo, né? Então é um poliedro. No item 3 também aqui é um poliedro. Já o 4 nós sabemos que aqui é um não poliedro, né? Isso aqui é um corpo redondo, né? O cone é um corpo redondo, que vai ter aqui a base circular e vai ter aqui a sua lateral aqui, ó, que é uma face arredondada, né? Essa parte aqui que é arredondada e essa parte que é plana, que forma o cone. Portanto, ela aqui é um corpo redondo. O cilindro também é um corpo redondo, ou seja, ele é um não poliedro. Já este prisma aqui de base triangular também vai ser um poliedro. Observe a sua formação, não tem nada curvo, né? Não tem nada arredondado, é todo reto, formado por figuras planas, então só pode ser então um poliedro. Temos aqui a esfera, todos nós já sabemos que aqui é um corpo redondo, então ela é um não poliedro. Nós temos essa pirâmide de base hexagonal, por exemplo, as suas faces aqui laterais todas são triângulos, né? E a sua base aqui, essa parte aqui de baixo, é um hexágono, né? Aqui nós temos um vértice, né? Então nesse caso aqui, a formação desse solo geométrico é figuras planas, né? Segmento de reta, enfim. Aqui não tem nada curvo, então aqui é um poliedro. E aqui também é um poliedro que está bem destacado, né? O cubo ele é um poliedro. Então aqui as figuras que não são poliedros, temos somente o 4, que é o cone, o 5, que é o cilindro, e nós temos o 7, que é a esfera, ok? Então tá bem dividido aí então esses dois grupos. Mais este exercício, vamos ver então, observe os sólidos geométricos e as planificações e em seguida associe cada sólido com a sua respectiva planificação, anotando o número e a letra. Então, número 1, nós temos aqui um prisma de base triangular. Então, qual seria aqui no caso, né, a planificação desta figura? Se você tem dúvidas sobre ela, então você vai para o 2, né? Você tem aqui agora aqui um prisma de base pentagonal, né? Ó. Então, o 2, você vai ligar com qual letra, né? O 2
você vai ligar com qual letra. Não sei se você consegue já perceber, mas o 2 e o F, ó, 1, 2, 3, 4, 5, né? Tem 5 faces, então se ele é um pentágono, tem que ter 5 faces. Então aqui a gente já pode até ligar aqui o 2 com o F, né? Olha aí. O 3, que já é essa pirâmide, né? Se é pirâmide, qual desse aqui a gente pode associar? O 3, né? Observe aqui, né? Tá com dúvida aqui? Então vamos para outro. O 4 é outra pirâmide, base hexagonal. Bom, professor, também estou com dúvida sobre essa aqui, né? Mas essa aqui dá para a gente resolver de forma tranquila. O 4 dá para associar aqui com o E, não dá? Bem tranquilo. O 5 é um cilindro, ó. O cilindro, né? Você tem aí então esta lateral aqui, que é a parte arredondada, e essas duas bases circulares. Então observe que vai dar certo com esse aqui, ó. E o cone vai dar certo aqui com a letra D. Observe o cone que vai ter essa, né, esta lateral aqui curva, essa parte arredondada, e essa aqui que é plana. Então cai direitinho com o item D. Então agora você vai raciocinar aqui entre o 1 e o 3, onde que fica, né? Então observe, o 3, essa pirâmide, ela vai dar certo aqui com a letra A, e este prisma vai dar certo aqui com o item, com a letra C. Então assim, essa parte da planificação ela também é bem tranquila, né? Se você tem várias figuras para observar, primeiramente você vai juntando aquelas que você tem certeza que, né, que tem lá a sua parte correspondente, a figura que tem a sua planificação correspondente, e depois você vai observando os que restam e fica fácil resolver a questão, ok? Vamos ver mais esse aqui para a gente encerrar. Que sólido geométrico você obtém ao girar a porta do banco? Vamos ver aí, você obtém o cone, a esfera, nenhum dos dois, né? A pirâmide também não, então só pode ser o cilindro. Muito bem, a forma de um cilindro, com certeza. Quando ele fica girando, né, a gente já pensa exatamente nesse formato. Temos mais essa questão ainda. Observe os sólidos abaixo. Qual desses sólidos é um corpo redondo? Qual desses sólidos é um corpo redondo? Só tem um, e a gente já consegue perceber imediato que é esse aqui, né? O cilindro é um corpo redondo. Então, no caso, é a figura que tem a letrinha B de bola, né? Corpo redondo, tem aqui essas faces circulares e essa parte aqui arredondada, né? Sua lateral arredondada. Ok? Então desde já quero assim resolver mais uma questão com vocês. Olha, até aqui a gente tinha acabado, não tem mais essa ainda. Vamos concluir então. Observe a figura e responda no caderno, né? Que sólido geométrico lembra a parte em verde do lápis, sem a ponta? Cone, cilindro, esfera ou pirâmide? Pensa aí um pouquinho e responde, ó. Tira aí a ponta do lápis, essa parte aqui, ó. Tira isso aqui. Com certeza você vai responder que se parece com o cilindro, não é isso? Ó? Com o cilindro. Então, obrigado pela participação. Espero que você tenha compreendido, tá bom? E qualquer dúvida, volta a ver o vídeo. Tenho certeza que você vai ficar craque nesse assunto. Então, um abraço a todos e até outra oportunidade.